Você foi enganado sobre o que é preciso para ser livre. Existe uma ideia que foi repetida tantas vezes que a maioria das pessoas passou a aceitá-la como verdade. Dizem que liberdade financeira é algo reservado para poucos, que apenas quem ganha muito dinheiro consegue escapar da obrigação de trabalhar, que você precisa acumular milhões antes de pensar em viver sem depender de um salário. E quanto mais essa ideia é repetida, mais as pessoas acreditam que a liberdade está sempre distante. Mas eu quero te mostrar um outro ponto de vista. Um ponto de vista que pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, trabalho e qualidade de vida. Porque talvez o maior erro não esteja no quanto você ganha. Talvez o erro esteja na pergunta que você faz. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando aumentar a renda. Buscam promoções, mudam de emprego, aceitam mais responsabilidades, fazem horas extras, empreendem, correm sem parar e mesmo assim continuam sentindo que a liberdade nunca chega. É como correr atrás de uma linha de chegada que se afasta toda vez que você se aproxima. Quanto mais ganham, mais gastam. Quanto mais gastam, mais precisam continuar trabalhando. E assim criam uma prisão que parece confortável por fora, mas que continua sendo uma prisão. Foi observando isso ao longo dos anos que percebi algo importante. Liberdade não depende apenas de quanto dinheiro entra na sua conta. Ela depende principalmente de quanto custa a vida que você decidiu viver. E aqui está um detalhe que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas calcula o valor necessário para parar de trabalhar usando como referência a vida que possui hoje. Mas existe um problema nisso. A vida de quem trabalha e a vida de quem não precisa trabalhar são completamente diferentes. Trabalhar tem custos escondidos, custos que raramente aparecem nas contas do mês. Você acorda sem tempo para preparar suas refeições, gasta mais com comida pronta, passa mais tempo no trânsito, precisa de transporte, combustível, manutenção e estacionamento. Compra roupas específicas para o ambiente profissional, busca formas de aliviar o estresse acumulado. Gasta mais com lazer compensatório, mais com viagens, mais com pequenos confortos que ajudam a suportar uma rotina cansativa. Sem perceber, uma parte significativa das suas despesas existe apenas para sustentar a vida que o trabalho exige. Agora imagine um cenário diferente. Imagine que você tenha tempo. Tempo para cozinhar, tempo para caminhar, tempo para organizar melhor sua rotina. Tempo para morar em um lugar que faça sentido para você e não para a localização da empresa. Tempo para viver em um ritmo mais humano. O que acontece com os gastos? Eles diminuem, e diminuem muito. Muitas pessoas descobrem que ao retirar da equação os custos gerados pela rotina profissional, suas despesas caem drasticamente. Em alguns casos, a redução chega a 30%, em outros 40%, às vezes até mais. E é nesse ponto que a matemática começa a mudar. Porque quando o custo de vida cai, o patrimônio necessário para sustentar esse custo também diminui. A pergunta deixa de ser: quanto dinheiro preciso para manter exatamente a vida que tenho hoje? E passa a ser: quanto custa viver bem sem depender do trabalho? Parece uma diferença pequena, mas são perguntas completamente diferentes. E as respostas também são. Outro fator que poucas pessoas consideram é o lugar onde escolhem viver. Existe uma enorme diferença entre sobreviver em uma região extremamente cara e viver com tranquilidade em uma cidade onde o custo de vida é mais equilibrado. O mesmo patrimônio pode proporcionar realidades totalmente diferentes. Enquanto algumas pessoas trabalham décadas para sustentar um padrão elevado em grandes centros urbanos, outras conseguem construir uma vida confortável gastando muito menos. Não porque ganharam mais, mas porque entenderam que liberdade não depende apenas da renda, depende das escolhas. Durante muito tempo, observei pessoas correndo atrás de salários cada vez maiores. Conquistavam aumentos, mudavam de empresa, recebiam bônus, mas no final do mês continuavam sem acumular patrimônio. O dinheiro entrava por uma porta e saía pela outra. Enquanto isso, outras pessoas viviam de maneira mais simples, sem ostentação, sem a necessidade constante de impressionar os outros. Guardavam uma parte do que ganhavam, investiam com disciplina e viam seu patrimônio crescer lentamente. Essas pessoas compreenderam algo que muda completamente o jogo. O objetivo não é parecer rico,
O objetivo é ser livre, porque existe uma diferença enorme entre ganhar muito dinheiro e conseguir manter esse dinheiro trabalhando por você. No final das contas, renda ajuda, mas é a despesa que determina o resultado. Parte 2. Ótimo! Agora segue a parte 2, totalmente reescrita, mantendo a mensagem central, mas com estrutura, exemplos e narrativa originais. Hashtag: o jogo foi montado para você nunca achar que tem o suficiente. Existe algo que poucas pessoas percebem. Quanto mais você aprende sobre dinheiro, mais descobre que existe uma indústria inteira lucrando com a sensação de que você nunca está pronto, nunca tem patrimônio suficiente, nunca tem renda suficiente, nunca acumulou o bastante. Sempre falta mais alguma coisa. Se você observar com atenção, verá esse discurso em todos os lugares. Dizem que você precisa trabalhar mais alguns anos, depois mais alguns e depois mais alguns. Quando finalmente alcança uma meta, surge outra ainda maior. É como correr em uma esteira. Você se esforça muito, mas continua no mesmo lugar. O problema não está apenas no conselho. O problema está na ideia de que liberdade é algo extremamente distante. Porque quando alguém acredita que precisará de milhões para viver com tranquilidade, automaticamente deixa de considerar qualquer possibilidade de construir independência mais cedo. E então aceita continuar preso ao mesmo ciclo. Mas a verdade é que riqueza não significa necessariamente possuir a maior conta bancária. Riqueza significa ter opções. Pense em duas pessoas. A primeira ganha um salário altíssimo, mora em um imóvel caro, tem um carro financiado, possui despesas elevadas, mantém um padrão de vida que exige uma renda enorme todos os meses. Por fora, parece um sucesso absoluto. Mas existe um detalhe: ela não pode parar, não pode reduzir o ritmo, não pode recusar trabalho, não pode escolher, porque toda a estrutura da sua vida depende da próxima entrada de dinheiro. Agora pense em outra pessoa. Ela ganha menos, vive de maneira mais simples, controla seus gastos, investe regularmente, construiu uma reserva sólida, possui patrimônio gerando renda. Talvez ela não impressione ninguém, mas pode escolher, pode dizer não, pode mudar de direção, pode trabalhar porque quer, não porque precisa. Quem está realmente em melhor situação? A resposta parece óbvia quando observamos dessa forma. No entanto, a maioria continua perseguindo aparência em vez de liberdade. E a aparência costuma ser extremamente cara. Muitas decisões financeiras não são tomadas por necessidade, são tomadas por pressão. Pressão para acompanhar amigos, pressão para manter uma imagem, pressão para mostrar sucesso. O problema é que toda vez que você compra algo apenas para sustentar uma aparência, está trocando um pedaço da sua liberdade futura por alguns minutos de aprovação social. E quase sempre essa aprovação dura menos do que a parcela. Por isso, uma palavra simples continua sendo tão poderosa: renúncia. Pouca gente gosta dela, pouca gente fala dela, mas é impossível construir patrimônio sem abrir mão de algumas coisas no presente. Toda conquista exige troca. Você troca conforto imediato por tranquilidade futura. Troca consumo impulsivo por segurança. Troca desejo momentâneo por liberdade duradoura. E isso não é sacrifício, é estratégia. O curioso é que as pessoas aceitam fazer enormes sacrifícios para manter um padrão de vida, mas consideram impossível abrir mão de pequenos excessos para conquistar independência. Talvez porque os benefícios do consumo sejam imediatos, enquanto os benefícios da disciplina aparecem apenas com o tempo. Mas existe algo ainda mais importante: o custo invisível de continuar trabalhando por obrigação durante anos além do necessário. Quando alguém decide permanecer preso ao trabalho apenas por medo, normalmente está trocando algo muito valioso: tempo. E tempo não pode ser recuperado. Você pode recuperar dinheiro perdido, pode reconstruir patrimônio, pode criar novas fontes de renda, mas nunca conseguirá comprar de volta os anos que passaram. Nunca poderá reviver a infância dos filhos. Nunca poderá voltar aos momentos que deixou escapar. Nunca poderá recuperar a energia física que possuía décadas antes. Esse é um custo que raramente entra nos cálculos. As pessoas analisam salários, analisam investimentos, analisam rentabilidade, mas esquecem de calcular quanto custa adiar a própria vida. Porque existe uma enorme diferença entre trabalhar por prazer e trabalhar por obrigação. Quando você escolhe trabalhar, existe leveza, existe autonomia, existe propósito.
Mas quando não há escolha, o peso é diferente. Cada segunda-feira parece mais longa, cada problema parece maior, cada ano parece passar mais rápido. Por isso, a pergunta mais importante talvez não seja: quanto dinheiro posso acumular se continuar trabalhando por mais 10 anos? A pergunta talvez seja: quanto da minha vida estou disposto a trocar por esse dinheiro? Porque chega um momento em que o patrimônio deixa de ser apenas uma questão financeira. Ele se transforma em uma questão de liberdade. E liberdade, quando compreendida de verdade, vale muito mais do que a maioria imagina. Parte 3. Hashtag o caminho prático para construir liberdade financeira. Até aqui falamos sobre mentalidade, escolhas e sobre como muitas pessoas superestimam o valor necessário para conquistar liberdade financeira. Mas surge uma pergunta inevitável: como transformar tudo isso em algo real? Como sair da teoria e construir um plano que funcione na prática? A resposta começa com algo extremamente simples. Você precisa descobrir quanto custa a sua vida. Pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta com precisão. Elas conhecem o valor do salário, conhecem o limite do cartão, conhecem o valor da parcela do carro, mas não sabem exatamente quanto precisam para viver. E sem essa informação, qualquer planejamento se torna uma aposta. Por isso, o primeiro passo é calcular seu custo real de vida. Não o custo dos seus sonhos, não o custo da vida que você vê nas redes sociais, mas o custo da sua realidade. Quanto dinheiro é necessário para pagar moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer e todas as despesas que fazem parte do seu dia a dia? Quando você descobre esse número, algo interessante acontece. Pela primeira vez, a liberdade deixa de ser um conceito abstrato. Ela passa a ter um valor mensurável. Vamos imaginar alguém que precisa de R$4.000 por mês para viver confortavelmente. Essa informação muda tudo. Agora já existe uma meta concreta. O próximo passo é entender como transformar patrimônio em renda. Muitas pessoas acreditam que patrimônio serve apenas para acumular riqueza, mas o verdadeiro objetivo é outro. Patrimônio compra tempo. Patrimônio compra opções. Patrimônio compra tranquilidade. Quando você possui ativos gerando renda, uma parte das suas despesas passa a ser paga pelo próprio dinheiro que acumulou. E é exatamente isso que cria liberdade. Você deixa de depender exclusivamente das horas trabalhadas para sobreviver. Quanto maior o patrimônio, maior a capacidade dele sustentar sua vida. Mas existe uma armadilha que destrói inúmeros projetos financeiros. A ideia de esperar o momento perfeito para começar. Algumas pessoas dizem: vou investir quando ganhar mais. Outras afirmam: vou começar depois que resolver algumas coisas. E algumas repetem: quando minha situação melhorar, eu penso nisso. O problema é que esse momento perfeito raramente chega, porque a vida sempre apresenta novos desafios. Sempre existe uma despesa inesperada. Sempre existe uma prioridade urgente. Sempre existe um motivo para adiar. E enquanto o adiamento continua, o tempo passa. E o tempo é justamente o ativo mais importante para quem deseja construir patrimônio. Dinheiro perdido pode ser recuperado, tempo perdido não. É por isso que começar cedo gera uma vantagem enorme, mesmo que os aportes sejam pequenos, mesmo que o progresso pareça lento, mesmo que os resultados iniciais sejam quase invisíveis. O importante é entrar no jogo, porque quem começa cedo permite que o tempo trabalhe a seu favor. E o tempo é um dos maiores aliados de quem investe. Outro erro extremamente comum é a comparação. Vivemos em uma época onde as pessoas observam constantemente a vida dos outros. Alguém compra um carro novo, outro viaja para o exterior, outro exibe uma conquista nas redes sociais. E imediatamente surge a sensação de estar ficando para trás. Mas existe um problema nessa lógica. Você está comparando o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Não conhece a realidade financeira dela, não conhece as dívidas, não conhece os riscos, não conhece os sacrifícios. A única vida que você precisa administrar é a sua. E a liberdade financeira é uma jornada profunda
profundamente pessoal. Não existe competição, não existe corrida, existe apenas a construção gradual de uma realidade melhor. E essa construção exige disciplina. Disciplina para investir quando ninguém está olhando. Disciplina para continuar quando os resultados ainda não apareceram. Disciplina para resistir à tentação de abandonar o plano. Porque a verdade é simples. A maioria das pessoas não fracassa por falta de inteligência. Fracassa por falta de consistência. Elas começam motivadas, passam alguns meses focadas, mas abandonam o processo antes dos resultados surgirem. Enquanto isso, quem permanece acumulando pequenas vitórias acaba construindo algo extraordinário. E então acontece uma mudança silenciosa. O dinheiro deixa de representar apenas sobrevivência, ele passa a representar escolha. Você pode aceitar ou recusar oportunidades, pode mudar de carreira, pode reduzir o ritmo, pode tirar um período sabático, pode dedicar mais tempo à família, pode explorar novos projetos, pode viver de acordo com seus valores. Essa é a verdadeira riqueza. Não é possuir tudo, é não ser obrigado a aceitar qualquer coisa, é acordar sabendo que existem alternativas. Porque quando você possui opções, possui poder. E quem possui poder de escolha vive uma vida completamente diferente de quem depende exclusivamente do próximo salário. Por isso, a construção de patrimônio não é apenas uma estratégia financeira, é um projeto de liberdade. E cada real investido representa uma pequena parcela dessa liberdade sendo comprada. Alguns vão ignorar isso, outros vão entender tarde demais. Mas aqueles que compreendem essa verdade começam a agir hoje, porque sabem que o futuro não é construído em um único grande movimento. Ele é construído através de centenas de pequenas decisões tomadas ao longo do tempo. E quem aprende isso descobre algo transformador. O dinheiro não resolve todos os problemas, mas a falta dele cria dificuldades que poderiam ser evitadas. E ter opções sempre será melhor do que não ter nenhuma. Quem tem patrimônio, escolhe. Quem não tem, aceita. E essa diferença muda tudo. O que o dinheiro realmente compra? Antes de terminar, quero falar sobre algo que quase nunca aparece nas planilhas financeiras. Algo que não pode ser medido por gráficos, taxas de retorno ou rendimentos. Quero falar sobre paz. Porque no final das contas, a maioria das pessoas não busca dinheiro pelo dinheiro. O que elas realmente procuram é aquilo que acreditam que o dinheiro pode proporcionar: segurança, tranquilidade, liberdade, tempo. A possibilidade de dormir sem preocupações constantes. A capacidade de enfrentar dificuldades sem entrar em desespero. E isso muda completamente a forma como enxergamos a construção de patrimônio. Muita gente imagina que investir é apenas uma maneira de ficar rico, mas investir também é uma forma de reduzir medo. Medo de perder o emprego, medo de uma emergência médica, medo de uma crise econômica, medo de não conseguir sustentar a família. Quando você constrói uma reserva financeira, algo interessante acontece. Os problemas continuam existindo, mas eles deixam de parecer ameaças capazes de destruir sua vida. Você passa a ter margem para respirar, e essa margem vale muito mais do que a maioria imagina. Pense em quantas decisões ruins são tomadas por falta de opções. Quantas pessoas permanecem em empregos que odeiam porque não possuem uma reserva? Quantas aceitam situações abusivas porque não têm alternativa? Quantas vivem sob constante ansiedade porque qualquer imprevisto pode gerar um desastre financeiro? O patrimônio não elimina todos os desafios, mas ele devolve algo extremamente valioso: a capacidade de escolher. E poucas coisas são mais poderosas do que isso. Outro aspecto frequentemente ignorado é a relação entre dinheiro e saúde. Não estou dizendo que riqueza compra felicidade, mas é impossível negar que a insegurança financeira gera um enorme desgaste emocional. A preocupação constante consome energia, afeta relacionamentos, prejudica o sono, aumenta o estresse. E ao longo dos anos, esse peso cobra seu preço. Por isso, construir patrimônio não é apenas uma questão de números, é uma questão de qualidade de vida. É criar uma estrutura que permita viver com mais serenidade. É saber que uma dificuldade inesperada não será suficiente para destruir tudo aquilo que você construiu. Mas existe algo ainda mais importante: o tempo.
o recurso mais valioso que existe. Dinheiro perdido pode ser recuperado, investimentos podem ser reconstruídos, negócios podem ser refeitos, mas o tempo segue apenas em uma direção. Ninguém consegue comprá-lo de volta. Ninguém consegue recuperar os anos que passaram. Ninguém consegue reviver oportunidades que foram desperdiçadas. É por isso que a liberdade financeira tem tanto valor. Ela não se resume a parar de trabalhar. Ela significa recuperar o controle sobre o próprio tempo. Significa decidir como seus dias serão vividos. Significa ter a possibilidade de estar presente nos momentos que realmente importam. Porque quando olhamos para trás, raramente lembramos das horas extras. Raramente lembramos dos relatórios, das reuniões, dos prazos. Mas lembramos dos momentos com as pessoas que amamos, das experiências, das conversas, das memórias. E essas são as coisas que dão sentido à vida. Talvez o maior erro seja acreditar que a liberdade financeira é um destino distante, algo reservado para um futuro que nunca chega. Na realidade, ela começa muito antes. Começa no momento em que você decide assumir o controle da própria vida financeira. Começa quando você reduz desperdícios, quando cria uma reserva, quando investe com disciplina, quando escolhe construir patrimônio em vez de apenas consumir. Cada pequena decisão conta, cada aporte conta, cada passo importa, porque a liberdade não surge de uma única grande conquista. Ela é construída lentamente, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E então, quase sem perceber, você olha para trás e percebe que a sua vida mudou. Não porque ganhou na loteria, não porque encontrou um investimento milagroso, mas porque teve paciência para fazer o que a maioria não faz: persistir. Se existe uma mensagem que quero deixar para você, é esta: não construa patrimônio apenas para acumular dinheiro. Construa patrimônio para conquistar tranquilidade. Construa patrimônio para ter escolhas. Construa patrimônio para proteger sua família. Construa patrimônio para viver com menos medo. E, principalmente, construa patrimônio para comprar aquilo que nenhum banco, nenhuma empresa e nenhum investimento podem fabricar: liberdade. Porque no final da jornada, riqueza não é ter tudo. Riqueza é poder viver a vida nos seus próprios termos. Se você chegou até aqui, já está à frente da maioria das pessoas. A maioria procura atalhos. Você acabou de aprender que o verdadeiro caminho é disciplina, tempo e consistência. Então se inscreva no canal e ative o sino, porque aqui você não vai encontrar promessas milagrosas. Vai encontrar conhecimento que pode transformar seu futuro financeiro.